Maturidade espiritual. Este é o momento Thompson. Abandone as coisas de menino. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Meus irmãos, vamos ser mais maduros espiritualmente. Esse é o momento Thompson. Com a minha velha Bíblia Thompson, a gente vai colher algumas palavras que vai nos encorajar, nos direcionar e também receber alguns puxãozinhos de orelha do papai, que o nosso Pai Celestial, ele quer nosso bem e às vezes precisa puxar nossa orelha. E aqui vemos nessa passagem, na minha velha Bíblia Thompson, velha de guerra, eu tenho essa Bíblia há mais de 30 anos, me acompanha nessa caminhada. Sempre quando eu abro ela, principalmente nessa parte de referências, Deus fala muito comigo. E nesse texto que eu li aqui de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, somos instruídos a parar de agir como moleques, como criancinhas, pois conhecemos a vontade de Deus. Sabemos o que o Pai quer da gente. Mas às vezes a gente dá uma de João sem braço, Às vezes a gente dá uma de inocente. A gente sabe o que devemos fazer. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Mas mesmo assim a gente tenta relativizar a vontade de Deus. A gente tenta relativizar a palavra. Por exemplo, nos nossos dias, as pessoas relativizam o pecado, Não, porque o pecado, o que você diz que é pecado, é uma interpretação sua. Só que a Bíblia diz: o que é pecado é pecado. O que é certo é certo. O que é errado é errado. Não tem meio termo. Não existe esse papinho de interpretação. Isso é conversa de quem quer viver uma vida que desagrada a Deus, mas que agrada a carne, a natureza caída, a natureza corrompida. E sabe qual vai ser o fim, meus irmãos e minhas irmãs? De pessoas imaturas espiritualmente falando, vai ser queimar no inferno. Doa quem doer, essa é a realidade. A qualquer momento você pode morrer. Pode ser agora, neste momento. E o que você tem preparado? Você está preparado para se encontrar com Deus agora? Às vezes as pessoas se preocupam somente com a volta de Jesus, mas esquece que a gente pode morrer a qualquer momento. E como diz a palavra do Senhor, teremos que prestar conta. Estaremos diante do seu tribunal, o tribunal de Cristo. E o que temos preparado para Ele? O que vamos apresentar diante dele? A nossa vida? Dá uma olhadinha para trás da sua vida. Dá uma olhadinha para trás das coisas que você fez. Recapitula. Olha para você agora, neste momento. Como você está diante de Deus? Antes mesmo de se apresentar no juízo final. Antes mesmo que sua vida acabe agora, neste momento. Como você está? Você age como um menino? Ou você segue a instrução da palavra? Abandone as coisas de menino. Comece a agir como um homem. Comece a agir como mulher. E não como uma criancinha mimada que chora quando passa por uma tribulação e põe a culpa em Deus, põe a culpa em todos, mas nunca olha para si e vê que você de fato faz as escolhas erradas, de fato pensa coisas erradas, de fato anda pelos caminhos errados e quer culpar a Deus e quer culpar as pessoas. Não é assim que funciona, meus irmãos. Abandone as coisas de menino, siga a vontade de Deus e você vai ver como sua vida vai mudar. E quando você tiver que se apresentar diante do Senhor, Deus vai olhar para você e vai ver que você é um seguidor de Jesus, o Filho dele. Que você procurou viver uma vida que o agradasse, uma vida que o glorificasse na tua vida.
Entende? Olha esse outro versículo aqui, ó. Cultiva o entendimento. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos, eu li errado. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. A palavra nos instrui a não ser inocentes, né? A achar que as coisas são o que parecem, mas que na verdade tem outro significado, ou que as pessoas à nossa volta são pessoas que passam para nós a ideia de que são aquilo que elas dizem ser e aparentam ser. Mas a Escritura nos instrui a ficar de olho, a ficar atento, a ficar ligeiro com as pessoas à nossa volta. Por isso, a gente tem que buscar um entendimento, um discernimento espiritual para saber o que aquelas pessoas à nossa volta realmente têm como intenção no seu coração. E também as nossas intenções para com as pessoas. Será que são intenções nobres? Ou será que nosso entendimento está limitado somente às coisas que nos interessam, em detrimento da outra pessoa, mesmo que prejudique a outra pessoa? Por isso, temos que buscar um entendimento, mas um entendimento na palavra. A gente tem que olhar para Jesus Cristo e buscar esse entendimento. Só você ler os evangelhos, como Jesus se comportou, como Jesus tratou as pessoas à sua volta, o que Jesus falou para essas pessoas. É assim que a gente devemos proceder, imitando Jesus Cristo. E nesse texto aqui embaixo, ó, busca a estatura de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha só que interessante isso aqui, meus irmãos e minhas irmãs. A Bíblia nos instrui a buscar ser iguais a Jesus. Como eu falei, se você quer conhecer Jesus, se você quer imitar Jesus, leia os evangelhos, por exemplo. Olhe o trato de Jesus para com as pessoas e para com ele mesmo. Jesus era uma pessoa que sempre orava. Jesus era uma pessoa que jejuava. Jesus era uma pessoa que procurava fazer a vontade do Pai e não os seus próprios interesses. E é essa imitação que Jesus exige da gente, que a palavra exige da gente. Fazer a vontade de Deus. Abrir mão daquilo que chamamos de direitos nossos e respeitar a vontade de Deus. Porque a gente acha que sabe o que é certo, o que é bom para nós. Mas na verdade não sabemos nada, meus irmãos. Por isso a gente tem que recorrer à palavra. Temos que olhar para Jesus e ver como Jesus tratou a vida. E assim devemos tratar as nossas vidas. E ver como Jesus tratou as pessoas. E assim também tratar as pessoas. Entende? Quando a Bíblia diz que a gente temos que imitar a Jesus, atingir a medida, a estatura de Jesus, justamente para que Deus sempre veja Jesus em nossas vidas e nos abençoe cada vez mais e faça da gente também referência para outras pessoas. Faça da gente um meio para o qual essas pessoas olharão não para nós mesmos, mas para Jesus, para Cristo. Entende? E passeando ainda pela Bíblia Thompson, vamos subir aqui um pouquinho. Vamos ver o que mais a palavra do Senhor nos instrui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Participa das verdades mais profundas do Evangelho. Essa live, como eu disse, é o Momento Thompson. Minha velha Bíblia de guerra, né? 30 anos com essa Bíblia aqui. E sempre ela tem sido uma ferramenta de Deus para a minha vida. E eu estou compartilhando um pouquinho disso com vocês agora, neste momento. Olha o que diz aqui em Hebreus, no capítulo 5, versículo 14, que diz assim: mas o alimento sólido
é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercidas para discernir também, tanto, melhor dizendo, o bem e o mal. Um cristão maduro, uma cristã madura, é aquela que tem a capacidade, é aquele que tem a capacidade de saber discernir o que é certo, o que é errado. Que não é inocente, espiritualmente falando, que percebe a astúcia do inimigo por trás das palavras das pessoas, por trás das situações, por trás dos eventos. É uma pessoa experimentada, que está acostumada a comer alimento sólido, que é a palavra de Deus. Mesmo quando essa palavra mexe, com o nosso ego, com o nosso orgulho, porque a palavra de Deus tem essa principal função de confrontar as nossas almas, de confrontar as nossas mentes, de confrontar os nossos conceitos, as nossas ideologias. Por isso que muita gente não gosta da Bíblia, por isso que muita gente evita ler a Bíblia, por isso que muita gente considera aqueles que gostam da palavra de Deus fanáticos, santarrões, porque essa palavra, ela mexe com as nossas estruturas, ela tira a gente da zona de conforto e nos obriga a fazer uma autocrítica de nós mesmos. E é assim que devemos fazer, meus amigos, minhas amigas, fazer uma autocrítica, uma autoavaliação, nos alimentarmos de alimentos sólidos que nos tornem fortes, que aumente a nossa capacidade de discernir, de entender a vida, de entender a realidade, e não de viver num conto de fada, e não de viver numa ilusão, e não de viver somente de vitimismo, sabe? Mas reconhecer que precisamos melhorar, reconhecer que o problema não é as pessoas, somos nós, que não sabemos discernir o que é certo e o que é errado, porque não nos exercitamos as nossas faculdades na prática da palavra de Deus. Muitas vezes até conhecemos as Escrituras, muitas vezes até entendemos o que a Bíblia diz, mas não vivemos 1% do que ela fala. Meus amigos, deixem de ser crianças, imaturos, deixem de ser pessoas que estão aí acomodadas, mas se alimente do alimento sólido, que torna você adulto espiritualmente falando. Entende?